corrosão, gente, certo? Vamos lá, primeira coisa, a gente explicar o que é corrosão. Talvez você já tenha ouvido falar, o pessoal comenta muito a corrosão para lá, corrosão para cá, né? Tem isso. O que é corrosão? Gente, corrosão é a deteriorização de metais causados por um processo eletroquímico das reações de oxirredução. Gente, oxirredução já vimos. É a passagem dos elétrons de um eletrodo para outro eletrodo, né? Onde acontece, de um lado, a oxidação, do lado acontece a redução. Lembra disso? Bem, então eu tenho aí uma foto, coloquei umas fotos aí bem legais, mostrando a corrosão nas placas metálicas. Isso aí é um problema seríssimo que acontece no mundo inteiro. Tem estudos e mais estudos para verificar como é possível reduzir esse problema da corrosão, corrosão em pontes, corrosão em viadutos, corrosão em prédios. Nos Estados Unidos é muito comum você ter prédios todos de ferro, né? Então é um problema seríssimo. Então existe cientistas e mais cientistas fazendo pesquisas avançadas para tentar minimizar essa corrosão. Essa corrosão, inclusive, acontece com a gente, né? Eu costumo dizer o seguinte: o nosso envelhecimento nada mais é do que o nosso corpo que se oxida, se corrói, tá? Acontece a oxidação. Nosso corpo vai se corroendo, queimando, sendo destruído pela oxidação. Bem, então vamos lá. Relembrando um pouquinho das aulas anteriores aí. Oxidação é a perda de elétrons, né? Nós vimos isso aí quando mostrei a pilha de Daniel. Falei isso, oxidação é a perda de elétrons. Os elétrons vão sair daquela parte onde está acontecendo a oxidação e vão chegar no outro lado, no eletrodo, onde acontece a redução. Então, quando a gente fala de reação de oxirredução, que estava no outro slide, é exatamente essa passagem de elétrons, né? Os elétrons vão sendo transferidos de um determinado átomo para outro átomo, né, envolvido aí nessa história toda aí na reação de oxirredução. Isso aí que é a oxidação, né? Primeiro tem que explicar todo esse contexto de oxidação aí para depois partir para a parte de como tentar evitar isso. Então vamos lá. A oxidação em geral é provocada pelo oxigênio. Os metais têm uma capacidade de oxidação bem maior do que o oxigênio, capacidade de oxidação. Então é a capacidade de se corroer, de perder elétrons. Então os outros metais têm uma capacidade de perder elétrons muito maior do que o oxigênio. Sendo assim, tendem a perder elétrons para o oxigênio presente no ar atmosférico. Gente, então ele vai perder esses elétrons para o ar oxigênio que está no ar. Então não tem como. Então, só um exemplozinho aí como é que vai acontecer a reação. Opa, aqui isso mesmo. Então, vamos lá. Então, eu tenho a reação química de ferro, tá? De ferro, aonde o ferro vai perder elétrons, no caso, perder 6 elétrons, você vai transformar no ferro 3+. E isso no ânodo. E no cátodo vai acontecer o oxigênio e também a água, oxigênio e vapor de água, vão ganhar esses 6 elétrons, se transformando em OH-. Bem, se você somar isso aí, vai ter que somar essas duas equações químicas aí, e vai formar então Fe2Fe mais 3,5 O2 mais 3 de H2O, formando o hidróxido de ferro 3, que vai se transformar no óxido de ferro. Óxido de ferro. Fe2, fiz errado, deixa eu corrigir aqui, é Fe2O3, tá? Coloquei Fe2O3, corrigindo aqui, beleza, Fe2O3, tá aí. Então, muito bem. Então, isso aí é a ferrugem, aquele pó de ferro que você observa, é o Fe2O3. Então, o que nós precisamos ter para que aconteça a ferrugem? Oxigênio e água. Então tá aí. Note que a umidade e o ar estão presentes em todas essas reações. Eles são fatores fundamentais, pois sem água e oxigênio a corrosão não acontece. Gente, então vamos voltar lá, tá? Isso é muito interessante, isso aí que está comentando aqui em cima, tá? Comentando aqui em cima. Existe lá nos Estados Unidos, um um depósito de aviões, tá? Eles construíram milhares e milhões de aviões para caso de acontecer alguma guerra,
e deixaram esses aviões guardados. Onde eles guardaram esses aviões? Por esse slide ele está dando uma dica para a gente. Guardaram no lugar que não tenha umidade. Aonde que não tem umidade? No deserto. Então eles levaram esses aviões, não só aviões, tanques, né, armamentos, levaram para depósitos no meio do deserto. Por quê? Está aqui, explicado aqui em cima, tá? Por quê? Aqui, explicado aqui em cima. Porque não tem água, a umidade, a quantidade de água é muito pouca. Então, você tem lá aquelas peças fabricadas de ferro que vão durar muito mais. Então, um problema de reduzir ali a oxidação seria colocar no lugar que não tenha umidade. Bem, e o nosso corpo também, como falei com vocês no slide anterior, nós também temos o problema da oxidação. Nosso corpo também se oxida. Então, qual seria a solução para evitar a oxidação do nosso corpo? Não ter oxigênio. Tá? A gente não tiver oxigênio, nós não sofremos a oxidação. Beleza, né? Então, vamos para um lugar que não tem oxigênio. Aí a gente não vai envelhecer. Muito bem. Onde? Não pode. Né? Porque se a gente não tiver oxigênio, o que vai acontecer, turma? Nós vamos morrer, lógico, né? Vamos morrer. Então, não tem como, tá? Então, não tem como evitar, né? O oxigênio que nos mantém vivos nos envelhece. Então, esse é o grande problema, tá? Então, se você não tem um local que não tem água, não tem oxigênio, consequentemente, não acontece oxidação. Então, muitas vezes, pessoal, você vê embalagens a vácuo, já ouviu falar embalagens a vácuo, para evitar que a comida estrague, porque não tem oxigênio, a comida também não vai estragar. E lugar que também não tem água. Muito bem. Seguindo em frente aí. Bem, então, aonde que pode acontecer essa oxidação? Nas ligas metálicas, né? Todo mundo sabe o que é liga metálica? Liga metálica é a mistura de vários tipos de metais. Então, nessas ligas metálicas, pode acontecer a corrosão. Quando você fala em aço nada mais é que uma liga metálica. Muito bem. Então, o primeiro que a gente está vendo aí, nessa foto aí, é a prata. Depois vocês comentem, na casa de vocês, se alguém tem essa prata aí na casa de vocês, tal, já viu isso aí, tá? Uma travessa, né, de prata. Depois de um certo tempo de uso, ela começa a ficar escura, né? Ficar preta, às vezes fica até feia, né? Em camada de preto em volta, a gente tem que sempre manter limpo, né? Tem os produtos que a gente passa para tirar essa camada de prata por cima. Então, essa prata nada mais é do que o sulfeto de prata. Sulfeto de prata. Está cortando um pouquinho aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo levantar esse slide aqui um pouquinho para vocês verem aqui embaixo. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vamos ver se vai aparecer aqui para vocês. Sulfeto de prata. Esse sulfeto de prata é o responsável por deixar essas travessas de prata, não travessa, colher, enfeite, joia, tudo fica com esse negócio, né? Quem tem prata, anel de prata, sabe, às vezes fica aquela camada preta em volta e até, às vezes, começa a sujar a mão, e aquele negócio de prata, aquela joia de prata toda hora deixa meu dedo sujo, meu pescoço sujo, porque forma em volta ali o sulfeto de prata, que é aquela crosta preta que fica em volta da prata. Muito bem. Outro, o cobre. Gente, o cobre, ele forma um aspecto, e quando tem a formação do óxido de cobre, forma então aquela parte esverdeada, tá? Não sei se já viram. Então coloquei aí, muito interessante, todo mundo já deve ter ouvido falar na Estátua da Liberdade, ela tem assim, essa cor esverdeada, vocês estão vendo aí nessa foto, é porque tem uma camada de óxido de ferro, ou seja, a oxidação do ferro. Então, deixa a Estátua da Liberdade meio esverdeada. Olha que interessante, muito bacana. Ela é feita toda de cobre. Gente, outra coisa que acontece, outra oxidação que ocorre, é no alumínio. O alumínio também forma uma película de óxido de alumínio, Al2O3, que adere à superfície desse alumínio. Só que tem uma curiosidade muito interessante, tá? Esse alumínio, ele forma esse óxido de alumínio,
e evita que ele comece a ser destruído. Então, forma essa camada que forma em volta do alumínio se chama passivação, que não deixa o alumínio ser corroído também, né? Tanto é que na casa de vocês deixam às vezes panela. Quem não já fez isso? Hein? Tem certeza que alguém aí já fez isso. Pegou uma panela, deixou com água de um dia para o outro dentro da pia, não lavou. Chegou de noite, não vou lavar isso aqui não, deixa para amanhã. Colocou, né? Escreva aí, tem certeza, hein? Pode escrever aí, tem certeza que faz isso, pessoas fazem isso, hein? Larga a panela com água de um dia para o outro. E a vantagem do alumínio é que ela não oxida, não enferruja. Experimenta fazer isso com bombril, deixa o bombril molhado de um dia para o outro dentro da pia, ver o que acontece. Então você dá para perceber a diferença entre o alumínio para o ferro, o bombril. Então vamos lá. Então, como que a gente pode evitar essa corrosão? Como que a gente pode evitar aquela corrosão que vocês viram no primeiro slide lá, aquela placa toda enferrujada, vergalhão enferrujado e portão enferrujado, tudo enferrujado. Como é que a gente pode resolver? Existem algumas técnicas que são usadas no nosso dia a dia para evitar esta corrosão. Vamos lá. Primeira técnica que a gente pode utilizar é a pintura, tá? Existem vários tipos de tinta que a gente pode usar para evitar essa corrosão. No carro, por exemplo, usa uma tinta à base de epóxi, e que é muito boa, tá? Tanto é que o carro, dificilmente você vê um carro hoje em dia, antigamente era muito comum, mas hoje em dia você já não tem mais carros com tanta corrosão, tá? Principalmente a lataria dele, você não tem mais com tanta corrosão, tanta ferrugem. Antigamente era muito comum, você encontrar vários carros todo enferrujados, carro batia um pouquinho, amassava, daqui a pouco começava a enferrujar. Hoje em dia já não tem muito isso. Então, primeira coisa, pintura. Você vai recobrir toda a superfície, tá? Toda a superfície que você quer proteger, você vai colocar a tinta. Então a tinta tem que não deixar que nenhum pontinho possa receber umidade e oxigênio. Se você fez isso, você protegeu a peça. Você tem uma peça lá, pode ser um portão, pode ser um carro, pode ser está dizendo aí um avião, pode ser o que for, né? Você tem que cobrir todinho, toda essa superfície com a tinta, aí pronto, resolveu o problema, tá? Resolveu o problema. Então, esse é um modo, talvez seja um dos mais baratos, resolver, tal, é um modo que você tem para resolver o problema da corrosão. A gente faz isso muito em portão, janela de ferro, etc, etc. Bem, há outro modo que existe, que é um pouquinho mais moderno também, se chama plastificação. A plastificação é um pouco parecido com o que nós vimos anterior da pintura, só que na verdade vocês estão recobrindo esse material que você quer proteger com uma fina camada de polímero orgânico, tá? O que seria um polímero? Polímero nada mais é do que um plástico. Então você vai cobrir o que você quiser proteger da água, né, da umidade, com esse plástico. Pode ser duro, pode ser um plástico tipo uma espuma, pode ser de vários tipos. No caso aqui ele está falando que é um plástico duro. Então você vai cobrir aquela peça e a umidade, a água vai ficar só em contato com o plástico, não vai ficar em contato com o metal. Então não vai acontecer, vai proteger o metal que você quer. Então isso é usado onde? Em tanques de armazenamento de água ou de combustível. Então você tem ali alguns tanques de um tamanho muito grande e você quer que proteja bem, então você faz um revestimento interno de essa parte desse polímero que protege, então, para que não entre em contato a umidade do tanque, né, armazenamento, ali dentro você tem água armazenada, então aquela água vai ficar em contato com as paredes de metal e vai enferrujar, então eles fazem em contato com esse polímero, com esse plástico, então ele não entra em contato com o ferro. Então, isso aí é feito para quê? Em reservatório de água, reservatório de combustível, filtros de certas embarcações que tem muita água sempre está circulando ali, válvulas de condução de água potável, né? Então você evita que a água entre em contato com o metal, provoca oxidação. Se você quer uma água potável, você não quer que isso ocorra, então ela fica passando só aonde que tem esse plástico. Então é outra maneira de se proteger o determinado metal que você quer. Vamos lá, tem aí mostrando aí como é que o pessoal faz, pega um tanque de armazenamento e cobre com essa camada
de plástico, tá? Tá aí, tá? Mostrando aí um tanque de água. Então isso aí evita que a água entre em contato com o ferro e a água se oxide e deixa de ser potável. Você vai ter sempre uma água potável para utilizar, para beber, etc, etc. Vamos lá. Outra forma que a gente vai utilizar é a anodização. Tá? A anodização também é chamada de proteção por filme de óxido. É um processo no qual você vai recobrir também aquilo que você quer por um metal, no caso é um óxido. Então esse metal vai então servir como um metal que vai se oxidar, né? Vai se proteger o outro e não vai deixar que o outro sofra oxidação. Exatamente o que você quer é que o outro metal não sofra oxidação. Muito bem. Então a anodização é uma forma também que você usa, você coloca dois metais juntos ali, o metal que vai sofrer a oxidação do outro que você não vai sofrer a oxidação, que você vai proteger. Então, outra forma de você também proteger o metal é a galvanoplastia. Aliás, a galvanoplastia é um exemplo da proteção da anódica, né? A anodização. Quando você fala em galvanoplastia, você vai falar em recobrir exatamente com uma camada bem fina o metal que você quer. Você tem um determinado produto e você vai proteger, né? O pessoal chama de galvanoplastia como banho, né? Ah, vou fazer um banho metálico. Ah, eu tenho uma joia, joia banhada ouro, banhada prata, o que for, né? Seria galvanoplastia. Você vai recobrir esse metal que você quer proteger por uma determinada camada de um outro metal que não sofre a oxidação. Então vamos lá. Primeira coisa, revestimento com estanho em latas de ferro. Gente, isso também é chamado como folha de Flandres. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, folha de Flandres. Então, bom vocês saberem que existe esse nome. É muito utilizado em latas de conserva, tá? Qualquer tipo de lata de conserva, você tem essas folhas de Flandres. Essa folha de Flandres nada mais é do que um revestimento de estanho nas latas de ferro. Qual é a vantagem? O estanho não sofre a oxidação. Quem sofre a oxidação é o ferro. Então, se você tem uma camada de estanho em volta do ferro, o ferro não entra em contato com o estanho, ele não entra em contato com o material e então não sofre a oxidação. Gente, então mas tem que tomar muito cuidado. Não sei se você ouviu falar, se alguém já ouviu falar, comenta aqui também. Ah, minha mãe não deixa eu comprar, fala para eu não comprar lata amassada. Minha avó, quando vê lata amassada, ela não compra. Vocês já ouviram falar nesse tipo de coisa? Por que acontece isso? Vamos lá, vamos entender. Que a mãe de vocês fala para nunca comprar lata de conserva amassada. Tá? Talvez a mãe de vocês não saiba, mas ela está falando certo. A avó de vocês está falando certo. Porque imagina só, você tem ali uma camadinha bem fininha de estanho que está tanto por dentro como por fora da lata também. Tá? Tem que entender que essa camada de estanho está revestindo por dentro e por fora. Quando essa latinha leva uma pancada, ela pode amassar. Quando ela amassa, pode acontecer. Gente, presta atenção. Pode. Não quer dizer que toda a lata amassada vai acontecer isso. Não é isso, tá? Então, meu Deus, comprei a lata, não vi que ela estava amassada. Vou morrer. Não é bem assim, tá? Pode acontecer. Pode acontecer. Então, por isso que não, se você não comprou, não compra. Então, vamos lá. Pode amassar e pode arrancar. Na hora que deu a pancada, amassou, quebrou essa camadinha de estanho que tem protegendo o ferro. Aí o que acontece? O produto que está ali dentro, né, a comida que está ali dentro, né, a sardinha enlatada, atum, ou o que for que você vai comprar, que está ali dentro do enlatado, vai entrar em contato, né, normalmente tem umidade, tem água ali dentro, vai entrar em contato diretamente com o ferro da chapa de ferro que está ali. Então ela começa a provocar oxidação. E essa oxidação pode ser muito, muito prejudicial à saúde da gente. Então, presta atenção, nunca comprem latinha que esteja amassada, tá? Não faça isso. Assim como a outra coisa que vocês devem ter
ter atenção e também nunca fazer. Aqui em casa eu tenho um cuidado danado, peço para nunca fazer isso. É o seguinte: você mete o abridor de lata e abriu. Você vai, derrama um bocadinho ali onde você quer para comer, né? Mas fica uma camada ainda do produto ali dentro. Você tirou ervilha, o que for, você tirou um bocado, comeu milho verde, ervilha, atum, sardinha em lata, você comeu um bocado, tirou, comeu, né? Meteu a abridor de lata, abriu, tirou um bocado, mas ainda deixou um bocado ali dentro, né? Gente, é a mesma coisa da lata amassada, a mesma coisa, tá? Porque você, na hora que você meteu o abridor de lata, você rompeu também aquela folha de Flandres. Então você tem que tomar muito cuidado. Então você abriu a lata, presta atenção, gente. Isso é muitíssimo importante. Já aconteceu de casos de pessoas até morrerem por causa disso, tá? Você abre a latinha, tira tudo de dentro e coloca num vidro. Tá? Coloca tudo no vidro. Ou coloca num prato, ou coloca algum recipiente de vidro. E joga aquela latinha fora. Tá? Joga a latinha fora. Isso é importantíssimo para evitar contaminação. Porque a gente às vezes esquece e deixa a lata aberta dentro da geladeira. E ela está em contato, a umidade toda ali, ela está se oxidando. Certo, gente? Então isso aí é muito importante. Vai uma dica aí para vocês. Ou revestimento com níquel ou com cromo, tá? Isso aí é um aro de bicicleta, uma coroa de bicicleta, que tem lá, tá? Ali o cromo, tá? Revestido com cromo, aquele brilho da bicicleta, tudo revestimento de cromo. Depois, não sei se a bicicleta é muito antiga, vocês já viram, aí ela começa a sair uma camada, uma crostazinha, começa a sair, aquilo ali é o cromo que começa a se desprender do ferro, da estrutura de ferro, que é a parte central dessa história toda aí. Então, é outra maneira, reveste com níquel, reveste com cromo e assim por diante. Vamos para outra. Vamos lá, tem essa parte aí de proteção catódica. Isso aí também é muito legal, é muito utilizado, tá? Quando você coloca dois metais, tá? Você tem um metal que ele tem um potencial de oxidação maior do que um outro que você quer proteger. Isso aí a gente chama de metal de sacrifício. Você coloca um determinado metal, que esse metal vai se oxidar e ao mesmo tempo vai proteger o outro. Tá? Então a gente chama de metais de sacrifício. Onde que a gente usa isso aí? A gente usa isso aí em oleodutos, usa isso aí em navios, usa aí em sistemas de reatores termonucleares. Então você utiliza esse tipo de coisa aí, tá? Isso aí é bem legal, tá? Acontece o seguinte, eu tenho uma foto aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? É de um navio e eles estão colocando umas partes brancas, não sei se você está vendo aí, umas partes brancas presas nessa estrutura do navio, nesse casco do navio, tá? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Você tem a hélice, ou seja, você está vendo esse navio a partir de baixo do navio e a hélice. Olha o tamanho da hélice e o tamanho de uma pessoa. Tem uma pessoa ali para mostrar exatamente o tamanho. E tem do lado essas partes brancas que são eletrodos de magnésio. São eletrodos de magnésio que eles soldam, prendem ao casco do navio. Fazendo isso, o magnésio, por ter um potencial de oxidação maior do que o ferro, o magnésio vai se oxidar e vai proteger o ferro. Então o casco do navio fica protegido. O casco do navio está o tempo todo mergulhado dentro da água. Então está o tempo todo com possibilidade de se oxidar. Então quando ele coloca esse magnésio, o magnésio se oxida e ao mesmo tempo protege o casco do navio, que é de ferro. A mesma coisa acontece para gasodutos, oleodutos aqui, né? Passam ali perto de Japuíba, passa um gasoduto ali. Então eles fazem a mesma coisa, eles colocam lá o metal de sacrifício, não sei se vocês estão conseguindo ver, enterrado lá, e tem mais o duto. Eles puxam um fiozinho lá do duto de petróleo, onde passa o gasoduto, o oleoduto, e passa o fio, vai até o metal de sacrifício, que normalmente é o magnésio. Então, o que vai acontecer? O magnésio vai se oxidando
e o gasoduto fica protegido, não sofre nenhum problema, mesmo estando enterrado no solo com contato com a água, ele não sofre nenhum problema, porque quem se oxida é o metal de sacrifício. Bem legal essa história toda aí. Tá? Então, encontrei essa figurinha, achei muito interessante, falando do metal de sacrifício. Então, você tem a princesa lá, a princesa, não sei se é a donzela lá, muito bem, que é o metal. Tem lá o cavalheiro em volta dele, que é o eletrodo de sacrifício, que está protegendo a Joana d'Arc, não sei quem é essa figura aí. E em volta tá o pessoal que quer destruir, quer matar, quer acabar com o metal, que é o ambiente oxidante, né? O meio ambiente que vai acabar. Então, bem legal para vocês lembrarem que o eletrodo de sacrifício protege o metal do ataque do ambiente oxidante. Esse slide aí, bem interessante, que eu achei que coloquei para vocês aí. Se gostaram, escreve aí, tá? Vocês coloquem no comentário o que vocês acharam desse slide aí. Beleza? Bem, continuando, tá? Continuando aqui. Eu tenho lá os metais com o potencial de redução. Ou seja, ele se protege. Qual que tem maior, qual que se protege mais? Qual que é o mais forte, digamos assim, tá? Tem um potencial que está ganhando elétrons, então ele está se reduzindo, potencial de redução. E então, se você quer colocar um determinado metal que vai se oxidar, você tem que ver qual é que tem o menor potencial de redução. O que menos vai reduzir, o que menos vai ganhar elétrons. E o que menos ganha elétrons está lá embaixo, ó. Só ver, tem o cobre, estanho, ferro, zinco, alumínio, e lá embaixo de todo eu tenho o magnésio. Então o magnésio tem o menor potencial de redução. É aquele que menos quer ganhar elétrons. Ele não quer ganhar elétrons, ele quer perder elétrons, tá? A ideia dele é perder, não é ganhar. Ele é bem pequenininho. O número dele é menos 2,36. Então usa-se o magnésio, pode usar o alumínio, pode usar o zinco, né? Pode colocar o zinco e cobre. O zinco vai oxidar e o cobre vai reduzir. Você vai proteger o cobre e vai fazer com que o zinco se oxide. A mesma coisa ali de ferro e zinco. Você tem ali o ferro, pode colocar o zinco para proteger o ferro. Assim por diante. Certo, gente? Tá lá. Bem, existe também, para a gente completar a aula de hoje, existe o aço inoxidável. Mas o aço inoxidável é uma situação que não é um revestimento. Na hora que você está preparando a liga metálica, você utiliza alguns elementos químicos dentro dessa liga metálica, misturando com essa liga metálica, para que ocorra o aço inoxidável. Bem, todo mundo sabe o que é aço inoxidável? Espero que sim. Ácido inoxidável são as colheres, garfos, né? São feitos de aço inoxidável. E vocês sabem bem disso, né? Outra vez, né? Junto com aquela panela, sabe aquela panela que vocês esqueceram lá, deixaram de um dia para outro na cozinha para a mãe de vocês lavar no dia seguinte? Sabe aquela panela? Aquela panela tem a colher que está ali dentro, tá? E a colher é feita de aço inoxidável, que também, vocês sabem muito bem, também não enferruja. Você pode deixar lá sem problema nenhum. Certo, gente? Então, basicamente, nós encerramos a nossa aula de hoje em cima disso aí. Corrosão e como você pode diminuir a corrosão, tá? Técnicas de reduzir corrosão. Certo, gente? Outra vez, tchau, tchau.